E aí, seus nerds tudinho, beleza? Aqui é Maurício de Paula trazendo pra vocês mais um videozinho neste lindo, maravilhoso, cheiroso e gostoso canal que é o Nerd Spot. Eu tava com saudade de falar isso em vídeo, e pra quem não viu, teve live ontem no canal explicando por que eu sumi, o que aconteceu nesse meio tempo. Falamos bastante sobre saúde mental, mas vai lá, não deixa de ver, que tá muito interessante a conversa, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E antes da gente falar sobre quem é melhor, Flow Podcast ou Nerdcast, eu vou pedir pra vocês, por favor, não esquecerem de largar o joinha da moralidade, aquele para ajudar o canal, fortalecer bonitinho, também trazer a galera aqui para conversar, levar esse vídeo para todo mundo e de se inscrever nesse canal, por favor, não esquece de se inscrever que a gente está crescendo, tá ficando legal, eu tô gostando e é assim que a gente tem que seguir, beleza? Também ativa o sininho da notificação para você saber sempre que tem vídeo novo por aqui. Eu vou tentar falar um pouco mais pausado, que eu percebi que eu sou acelerado, eu falo mais rápido, não sei o que, mas eu vou tentar manter um ritmozinho assim. Então, recado dado, vamos pro assunto de hoje. Galera, tá rolando uma treta na internet aí sobre quem seria o melhor podcast, quem seria a melhor equipe de podcast, o podcast mais relevante do nosso país. E tudo começou com uma pequena, grande confusão causada talvez aí pelo Monark, que vocês conhecem, é um dos apresentadores do Flow Podcast, um dos youtubers mais antigos que a gente tem na plataforma aqui no Brasil, o primeiro, ou pelo menos um dos primeiros youtubers de gameplay, né, voltado para esse nicho especificamente, que teve que se reinventar, passou por um período muito difícil na vida e tudo mais, mas que se reinventou e conseguiu chegar até o Flow Podcast junto com o Igor 3K. E aí, o que aconteceu? Ele basicamente disse que o Flow Podcast é o podcast mais relevante da internet. Ele nem tinha posto brasileira, vamos relevar que depois ele respondeu, tudo mais, dizendo, não, tá implícito, é do Brasil. Mas ele disse que o Flow Podcast é o podcast mais relevante do país. E o que significa o relevante nesse caso? Eu acho que a discussão maior de todas é essa no final das contas. Mas eu vou passar para vocês o passo a passo aqui e fazer um comparativo com uma outra situação que aconteceu, uma pequena também, um pequeno início, uma faísca de uma treta que acabou não rolando, mas que ficou bem visível para todo mundo, do Jovem Nerd, do pessoal do Jovem Nerd, com outro grande criador de conteúdo aqui do nosso país. Tenho certeza que em matéria de nerds vocês vão conhecê-lo, obviamente, mas vamos deixar isso para depois, vamos começar a contar a história direitinho, beleza? Então eu vou mudar de câmera aqui e quero que vocês acompanhem bonitinho, porque nem vai ser um vídeo tão grande nem nada. Eu acho que mais a ideia da gente trocar uma ideiazinha sobre o que aconteceu, como aconteceu, por quê e a gente chegar num denominador comum. Beleza, gente? Então a gente tem aqui, ó, na nossa cara, esse foi o tweet do Monark, falando, me odiar é fácil. Foda é ter que admitir que o Flow é o podcast mais relevante da internet. Isso aí foi no dia 13 de agosto, tá ali embaixo, né, desse ano. E logo abaixo ele coloca, inclusive, um vídeo que eu assisti um bom tempo, não assisti ele inteiro, mas é um vídeo excelente. Já que a gente vai chegar no ponto de perguntar o que significa a relevância nesse caso, ele logo abaixo continua falando, esse cara explica o porquê. E ali tem um vídeo justamente com esse porquê o Flow Podcast é mais relevante. Inclusive, talvez ele tenha se inspirado no vídeo primeiro para depois fazer essa afirmação no final das contas. Não deve ter saído simplesmente da cabeça dele, mas essa é a minha opinião. Eu não tenho certeza, não posso afirmar isso. A questão é que ele emendou uma frase na outra. E isso levantou uma questão, nossa, mas gente, muita gente se mexeu para poder dar a sua opinião sobre se isso estaria certo ou não. E a primeira coisa que veio na cabeça das pessoas foi, opa, peraí, eu não coloquei aqui atrás toda, mas as pessoas, basicamente resumindo, a maioria delas estava assim, eita, peraí, calma. E onde é que tá o Nerdcast? Você esqueceu do Jovem Nerd? Não sabia que o Nerdcast tinha saído do ar. Caramba, vai com calma, gente. Você ainda tem muito caminho para percorrer até chegar na relevância do Nerdcast. E daí por diante, né? Tiveram muitos comentários que foram nesse sentido de mostrar que, beleza, o Flow Podcast é muito legal, mas calma, vocês estão chegando agora. E a minha opinião tem a ver com isso também, mas como eu já citei, inclusive na live de ontem aqui no canal, tudo é uma questão de equilíbrio, nada é extremismo, ninguém é super ruim, ninguém é super bom, mas, né, vamos buscar um equilíbrio nessa questão. Mas o fato é que isso aí fez a internet se mexer para entender tanto a questão da relevância
como para ver os bastidores, para saber sobre os bastidores de quem realmente está lá fazendo o Nerdcast. Você concordaria com isso? Se não concordaria? Afinal de contas, já é um desejo, é uma vontade deles do Flow Podcast antiga de chamar o pessoal do Nerdcast para poder aparecer lá no Flow Podcast, que eu acho que seria a melhor coisa, né? Eu acho que são produtos ali. Mais pra frente eu vou mostrar pra vocês uma coisa que o Igor 3K falou sobre uma pessoa assistindo um podcast a mais qualquer, é uma pessoa assistindo ou ouvindo, né, um podcast no geral. Então, quem ganha é a mídia, é o formato da mídia, não exatamente aquele youtuber, aquele podcaster. Quem ganha é a mídia, o podcast que voltou a ficar tão relevante no geral que até as grandes emissoras como a Globo, por exemplo, já tem vários programas de podcast que são divulgados durante a programação. Então, acho que o que vale é isso no final das contas. Mas vamos lá, eu vou passar aqui agora a imagenzinha para vocês, vamos trocar. Logo em seguida dessa afirmação veio o Malfátio, que é gerente administrativo lá do Jovem Nerd. Ele aparece em vários programas do Jovem Nerd, gameplays e outras coisas. Colocava muitas notícias, ele enchia o site de notícias, né? Ele alimentava o site de notícias da parte lá do Jovem Nerd. Eles têm alguns sites voltados para algumas questões, né? E tem o site de notícias, e eu via muito o nome do Malfátio lá. Bom, a questão é que ele falou isso aí, ó. Engraçado que abre aspas, o podcast mais relevante do país, fecha aspas, não fica em primeiro no iTunes e no Spotify um dia. Não é farpas se for true. Por que ele falou não é farpas se for true? Porque o Monark já tinha dito algo do tipo, tá? Então eu vou trocar aqui para vocês verem, olha lá. Reafirmo novamente, Flow Podcast é o podcast mais relevante do país. Não é farpas se for true. Beleza? Então, aí já começou uma questão, uma treta desnecessariaça, mas que eu acho que os dois lados contribuíram para isso, né? Para essa coisa da falta de necessidade. E a gente tira aqui mais o Monark falando. Impressionante como os caras se acham inteligentes. Eu pelo menos sei que sou burro. E aí o negócio piora um pouquinho mais, né? Porque isso já podia ter parado no início. Isso não era nem para ter acontecido. Como eu falei, quem ganha é a mídia. Quem tem que ganhar é a mídia. Quem faz esse tipo de coisa, na minha opinião, eu acho que tá procurando muito mais palco e muito mais lucro do que realmente relevância. Relevância e influência, né? Ao alcance, no final das contas. E eu acho que aqui ninguém tá buscando isso. Beleza, vamos trocar aqui a imagenzinha. E aí o Igor 3K ele veio assim: a régua do cara para ver qual é mais relevante é quem é o primeiro no Spotify. Eu entendo que vocês estão no topo faz muito tempo, isso ninguém nunca vai tirar de vocês. O que não adianta é fingir que o Flow não existe. E aí ele pegou aqui tanto o print do Monark falando, ele reafirmando sobre ser relevante, e o tweet do Malfátio, que apagou o tweet feito, não tá mais no perfil dele. Eu fui dar uma olhada lá e a internet salvou, deu para pegar por conta disso, por isso que eu consegui mostrar para vocês. Não é falso, ele simplesmente apagou. Beleza, então aqui a gente chega no cerne da questão. Primeiro, ninguém falou que o Flow não existe. A questão, eu acho que aqui se deu uma doidinha assim que foi desnecessária. A questão toda é desnecessária, mas a gente chegou num ponto aqui que realmente já era pra ter parado, sabe? Ninguém tá dizendo que o Flow não existe, pelo contrário, é impossível dizer que o Flow não existe. Assim como o próximo exemplo que eu vou dar, assim, quando a gente for fazer a relação com a situação de outro youtuber, com o Jovem Nerd também, não dá pra dizer que não existe, ninguém diz que não existe. A questão aí é toda financeira e de panela, né, de interesses em comum. Mas a gente vai chegar lá também. O Flow Podcast, ele existe sim, ele é muito, muito, muito relevante, fez um sucesso absurdo, um formato que o próprio Igor 3K já falou que foi copiado lá do, acho que é Joe Rogan, acho que é isso. E eles trouxeram para cá num formato que ainda não havia no Brasil. Agora já tem outros youtubers, como por exemplo o pessoal do Eu Fico Louco, que tá lá fazendo, eu esqueci o nome dele, mas enfim, Eu Fico Louco, todo mundo conhece, que tá fazendo já com uma produção mais ainda arrebatadora, enfim, cheio de coisas a mais bonito, enfim, tá sendo feito lá. Mas o fato é que o Flow
tá muito relevante. É um programa que era semanal, passou a ser diário, então você imagina, todo dia você tem um convidado diferente e que ainda assim cause um impacto e tenha uma relevância. Por exemplo, um dos últimos aí a participar do Flow Podcast foi o Boulos, né, que é candidato à Prefeitura de São Paulo, e agora a gente ainda vai ter uma candidata, uma pessoa que pertence ao Partido Novo. Eu esqueci o nome da pessoa, mas enfim, o que importa é que eles estão abrindo porta para todo mundo. Não é um lado ou um outro, né? Aí você tem lá pessoas nerds, você tem gamers, eles receberam e tiveram a entrevista mais importante que o antigo Xbox Mil Grau deu até então. E eu acho que isso aí mostra o tamanho da relevância, né? Os caras não estavam falando com ninguém, não estavam falando nada, e de repente eles apareceram no Flow Podcast e deram uma entrevista que deu o que falar. As pessoas fazem cortes dessas coisas até hoje, e esse é o tamanho da relevância. Enquanto isso, do outro lado, o Jovem Nerd tem a sua bolha, primeiro porque eles já são de nicho, uma coisa que o Flow não é. O Flow ele atinge todas as pessoas de todos os nichos, então a intenção é essa, e tem sido assim que eles se posicionam e convidam as pessoas. Mas o Jovem Nerd não. Ele tem um público focado, que é um público fiel, nascido na época em que não tinha conteúdo desse tipo, muito menos de qualidade, mas basicamente não tinha conteúdo desse tipo, assim como era o Judão na época. O Thiago Borbola, que é o dono lá do Judão, foi um dos caras que me incentivou a entrar nessa área, inclusive pela forma como ele falava e tudo mais. Então o conteúdo era muito escasso, o conteúdo nerd pop era muito escasso naquela época, e a gente deve muito ao Jovem Nerd e ao Judão por disseminar, por divulgar, por incentivar as pessoas que gostam dessa cultura. Mas eles não trabalham com todo mundo, eles não se arriscam, eles não abrem portas para debate. Essa é a forma deles de trabalhar, é o safe zone. Eles estão na zona segurinha deles, eles não... Eu tô falando isso não é desmerecer, falei segurinha, não falei para desmerecer, mas eles não saem daquela bolha. Eles não dão opiniões que podem gerar tretas, eles não se metem em confusões, eles não opinam muito sobre coisas além daquilo que eles criam. E essa é a safe zone deles, né? Os amigos, as pessoas que são convidadas para participar dos projetos, são basicamente sempre as mesmas pessoas desde sempre, né? Você pode ter um ou outro aí que no final das contas acaba surgindo, mas ele já tem realmente uma equipe, né, avulsa por aí. É uma equipe que está separada, né, que está cada um no seu canto, mas quando precisa se juntar para fazer alguma coisa, eles fazem. E é uma fórmula de sucesso. A gente vai falar sobre isso. É óbvio que é uma fórmula de sucesso, mas eu quero mostrar para vocês o porquê dos aspas. Então, agora eu vou mostrar para vocês aqui outra questãozinha, que é o que o próprio Igor 3K falou assim que ele fez esse post com os dois prints. Ele falou assim, ó, na thread: e parem de pedir, já chamei desde que éramos em Curitiba. Aliás, quase todo mundo envolvido com os caras não vem, geralmente com uma desculpa esquisita. É aquilo que eu falei. As pessoas que se relacionam com o pessoal do Jovem Nerd também têm essa noção de que não podem, ou não devem, aliás, poder pode, mas que não devem se meter em certos locais. Porque você imagina que você vai no Flow Podcast, e lá você vai ter que responder as perguntas, que é uma conversa de quase 4 horas. Você vai receber perguntas que, se você tiver algum receio de responder, algum receio de se posicionar, algum receio de causar algum constrangimento que você normalmente não se arrisca, se você não quiser se arriscar, você não vai aparecer lá. E a questão é toda essa. Então, nesse vídeo aqui, foi uma leitura de e-mails ao vivo em que o Jovem Nerd meio que respondeu alguém que estava perguntando: vocês iriam no Flow Podcast se forem chamados? Ele não relutou muito, não. A Zagal nem falou, mas ele nem relutou muito. Ele falou: acho que não. Deu uma risadinha e passou para a próxima. Ele não estava esperando a pergunta, mas a questão é essa. Vamos ouvir esse vídeo para a gente falar sobre. Olha ele aí, ó. Um grande abraço para você, Murilo. Obrigado, cara. Perguntou se a gente iria no Flow Podcast se a gente fosse convidado. Acho que não. E é isso. É basicamente isso. Acabou o vídeo. Não tem mais o que discutir. Ele vai para a próxima e dane-se, entendeu? Isso mais ou menos corrobora com o que eu estava dizendo e com o que a maioria das pessoas vem pensando. É uma estratégia
Isso acontecia com o pessoal do Omelete também, né? Tinha uma birra entre eles, havia ali uma coisa, um desconforto, eles não criavam conteúdo juntos. Aliás, criaram pouca coisa junto nesses anos todos de Omelete. Érico Borges já saiu, Aline Diniz também, e eles continuam sem interagir muito. Mas já mostraram ali, estamos aqui, estamos juntos, o Jovem Nerd já foi contratado ali para poder... Contratado, né? Foi convidado para poder aparecer na CCXP, ter ali um display, um stand e tudo mais. Mas eles não fazem conteúdos muito juntos. Mas mostraram para o público que não estavam brigando. Porque, em termos de negócios, estrategicamente falando, é muito negócio para os dois. É muito válido para os dois. Não tem porquê você simplesmente se negar a fazer uma parceria entre esses dois canais, que são grandes. São canais que não se posicionam tanto, que não saem muito do nicho, que não se arriscam tanto, né, que estão ali no safe zone, fazendo o máximo, o possível, o necessário para ganhar o seu dinheiro, ganhar a sua visibilidade. Mas esse posicionamento, essa falta de posicionamento, essa falta de arriscar, acaba fazendo com que o nicho se feche. Porque tem uma certa quantidade de pessoas que concordam com aquilo e ponto. Eu gosto muito do trabalho dos dois, eu sigo os dois, Omelete e Jovem Nerd, há séculos. Não vou parar de seguir por causa disso, sabe? Mas que é uma verdade, é tentar achar o equilíbrio entre as coisas. Eu não vou mentir. Eu sigo, eu gosto. Eu não deixei de gostar e vou falar, eu odeio esses caras porque eles não se posicionam. Mas é uma verdade, eles não se posicionam. E eles não andam com as pessoas que eles não gostam ou não veem interesses em comum fora da zona segura. E é basicamente isso. Então eu vou dar um outro exemplo aqui pra frente, que eu acho que chega nesse momento, inclusive. Vou trocar aqui. E chegou. Então... esse era um outro youtuber com o qual o Jovem Nerd e o Azaghal tiveram problema. Porque eles não responderam, eles não deram trela nisso, até onde eu fiquei sabendo pelo menos. Mas olha o que aconteceu com o Peter do Ei Nerd. Ele fez um tweet que deu muito o que falar na época, falando 5 anos seguindo, comentando, acompanhando e elogiando os canais nerds que serviram de inspiração pro Ei Nerd. Nessa jornada, o Ei Nerd, sempre com humildade e respeito, passou todos eles em inscritos e até hoje não só não nos seguem, como fingem que não existimos. E aí, continuando na thread, ele manda: foram centenas de comentários e nunca deram um único joinha. Um joinha, galera. Política de boa vizinhança não existe para todos, infelizmente. O Peter do Ei Nerd, ele é um empresário sagaz, um cara que sabe ganhar dinheiro. E ele acabou caindo nas graças da galera com o Ei Nerd, né? O Ei Nerd já passou por algumas fases, inclusive eu assistia muito mais, eu adoro o Peter, mas eu assistia muito mais quando tinha ali uma apresentação e uma locução, que não era exatamente o Peter aparecendo. Nos primeiros vídeos que ele apareceu eu achava meio pedante, eu não gostava muito. Eu gostava do locutor que ele tinha, achava a voz do cara sensacional, ele era bem carismático também, só com a voz. E ele apresentava vários especiais, fulano contra ciclano, os poderes do fulano, não sei o que, enfim, era muito maneiro. E hoje em dia ele faz um outro tipo de conteúdo, apesar dele manter alguns vídeos nesse modelo, ele faz um outro tipo de conteúdo, que é um conteúdo especulativo, que surfa na onda do algoritmo do YouTube, falando sempre do que está em alta, e sempre fazendo teorias, como se você estivesse conversando com uma pessoa, o que nem todo mundo gosta, mas no final das contas é um canal que tem relevância, muita relevância, porque é o canal nerd de maior público no Brasil. São 10 milhões basicamente de inscritos. Não tem como você negar a existência dele. E é óbvio que ele deixa claro aqui isso, que ele ficou sentido com alguns canais, como o Jovem Nerd, obviamente, de não retribuir, de fingir que ele não existe, de não trocar ideia, de não interagir, sabe? Por quê? Primeiro de tudo, estrategicamente falando, Jovem Nerd e Ei Nerd são concorrentes. Não deveria haver nada disso, mas teoricamente eles são concorrentes. Que se somassem forças iam deixar de ser concorrentes, iam ser uma potência. Mas ok, fica parecendo, dá a impressão de que o pessoal do Jovem Nerd não curte a vibe do Peter. Ou não curte a pessoa Peter, talvez até por conta de questões políticas, nunca se sabe por quê. Ou porque não vão com a cara dele mesmo, e segundo, por conta de talvez por conta dessa questão da forma de produzir conteúdo. O Peter é vídeo atrás de vídeo, vídeo atrás de vídeo, vídeo atrás de vídeo, algoritmo, vamos surfar. Enquanto isso, o pessoal do Jovem Nerd é produção desacelerada, mas sempre com extrema qualidade, conteúdo muito divertido, fãs longínquos, né? Fãs de longa data, fãs de décadas atrás, uma década atrás pelo menos.
E é isso, eles querem produzir com qualidade. Nem sempre fica bom também, mas de qualquer forma todo mundo tem seus erros e seus acertos. E aí eu fico com a impressão de que realmente o pessoal do Jovem Nerd é cada vez mais nichado e mais fechado ali com a sua bolha, com o seu pessoal. Continuo adorando eles, mas é a impressão que eles passam. Enquanto eles não se posicionarem com relação a essa questão, o que eles não devem fazer, porque não interessa uma pessoa como eu ou qualquer outro falar. Se o Peter falou e eles não fizeram, sou eu, né? Mas enquanto eles não fizerem isso, a impressão que fica é exatamente essa. Que se eles não gostam daquele cara, eles não vão interagir com ele. Se eles não gostam da forma como ele produz conteúdo, não vão interagir com ele. Se tiver algum tipo de treta, eles vão achar que estão aí há muito tempo e que eles que são os bons, eles que fazem da maneira certa, e aí também não vão interagir com eles. Em termos de número, pelo menos em relação à quantidade de inscritos e tudo mais, o Jovem Nerd pede vários e vários milhões aí pro Peter do Ei Nerd, mas tem um público solidificado, vende produtos como poucos no universo. Mas eu acho que é isso, gente. Eu acho que deu pra vocês entenderem o que eu quis dizer. Então vou voltar aqui pra câmera. Eu queria saber o que você acha. Desculpa aí se o vídeo ficou grande, a intenção não era essa. Mas eu quero saber o que você acha. Coloca aqui nos comentários se você acha que o pessoal do Jovem Nerd realmente é nichado, que tem treta com os outros, que não gosta de ninguém, que só o conteúdo dele é bom, ou que não, vamos pensar, calma aí, vamos equilibrar, não é nem 8 nem 80, pode até parecer, mas não é. O que você acha? Qual é o podcast mais relevante do país? Ou, ao invés de saber qual é o mais relevante, é relevante escutar podcasts no geral ou você tem que escolher um lado? Diz aí pra mim, eu quero comentários aqui embaixo pra gente conversar sobre isso, beleza? Então, novamente, nossas redes sociais estiveram aqui embaixo o tempo inteiro, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de largar o joinha da moralidade, se você curtiu, que ajuda demais. E se não curtiu, não tem problema, pode deixar o seu dislike, mas se puder explicar o porquê, o Titio agradece, beleza? Também não esquece de, principalmente, se inscrever nesse lindo, cheiroso, maravilhoso, gostoso canal que é o Nerd Spot, que tá de volta com tudo, galera. Então é isso aí, um abraço pra todos vocês, hein? E fui!